de uma das principais obras de Dostoiévski, tipicamente é um desafio. E eu quero falar sobre o problema da consciência, porque até quando a consciência pode gerar uma espécie de tormento se você não age por ela. Você muitas vezes pode ser engendrado por culpa, mas se você for guiado por ela, na maioria das vezes, gerará em remorso. Então, esse é o tema que eu vou falar sobre o livro Memórias, Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. Será que a consciência gera tortura? Você ter consciência da vida? Eu penso que sim, porque ninguém mais, como Nietzsche, foi muito sábio ao dizer que se ele fosse escolher um psicólogo, ele escolheria Dostoiévski ao invés de outros psicólogos. Porque Dostoiévski foi um dos poucos escritores a escrever tão bem a natureza do ser humano, né? E como essa natureza pode sofrer quando tem um determinado grau de consciência. Eu acho que a frase que na verdade Nietzsche fala, né, que o ser humano prefere viver com a reputação do que com a consciência, eu acho que deve se remeter muito à crise, né, que Dostoiévski escreve no seu livro Memórias do Subsolo. Interessante que no livro nós não conhecemos quem é o autor principal, não temos um nome, né, mas é apenas um funcionário público que se sente ao mesmo tempo superior às outras pessoas porque ele tinha um nível de intelecto muito alto, mas ao mesmo tempo era ressentido. Porque no decorrer da história, na primeira parte da história, ele mesmo, né, o personagem central, se sente bem por sentir melhor do que os outros. Mas em certos episódios ele se sente mal por não ser igual ao outro, porque há partes do livro que diz que o homem sem consciência, o homem sem valor, ele é mais feliz do que o homem que tem consciência. Porque ele não é atormentado por valores, ele é somente guiado por instintos. Há até uma parte do livro, né, que Dostoiévski descreve, né, que a crise do personagem central era que ele tinha vontade de fazer as coisas que estariam totalmente fora da moral, né, mas que a sua própria consciência o atormentava. É por isso que o livro se chama Memórias, né, do Subsolo. O corpo, ele tem memórias, né? O corpo tipicamente tem memórias. E a consciência é o subsolo. Às vezes nós temos essa consciência e ela submerge. Algumas vezes ela emerge. Isso dependendo da constituição moral de cada pessoa. Mas verificando, por exemplo, o tema central do livro é que o homem que ele não é guiado pela moral, né, ele é somente guiado pela natureza, ele vê a vida como um muro. Ele bate a cabeça no muro e volta sempre a bater. É um constante teimoso, do qual que o homem que é totalmente desprovido de moral, de consciência na verdade, ele perde toda a sua energia, porque ele sempre vai pensar como se deve contornar, né, a realizar o problema. Então, o seu problema é muito mais intelectivo, porque ao invés dele resolver o problema, ele pensa em como resolver o problema. Então, essa é a crise do homem, que ele é guiado por valores. Então, por isso que o personagem central do livro, ele é tão
divisível, né? Ele tem o ego totalmente rasgado, né? Verificando assim pela visão freudiana, é como se ele fosse guiado tanto pelo superego, que são os costumes e os valores, e o instinto, que é o id. E que o ego sempre transita entre os dois. Então, qual é o certo e qual é o mais aproveitável? O que é coerência e o que é mais ganho, né? O que é mais lícito e o que é que mais convém. Então, na trama central do livro, né, o personagem central para Dostoiévski é tipicamente um medroso, porque o homem intelectual, na maioria das vezes, ele é um medroso porque ele pensa mais não no problema, né? Ele pensa como solucionar o problema. Então fica rodeando, não sabe o que fazer, né? E se torna um ser totalmente abstrato. Inclusive, né, mais para adiante num livro, fala que ele teria vontade de ser espancado, entrar num bar e causar briga, né, e apanhar. Mas o medo não era apanhar, ele queria sentir essa sensação de sentir vivo, de até mesmo apanhar. Mas o que pedia não era coragem física, mas sim a coragem emocional. Por isso que o livro Memórias do Subsolo, né, de Dostoiévski, que é um livro tipicamente magistral, a mostrar como o ser humano ele é totalmente divisível, como ele é totalmente contraditório, como ele é totalmente paradoxal, né? Ele não sabe o que quer, porque quando não tem ele deseja, mas quando aparece aquilo que ele deseja, ele não quer mais, porque ele sempre está dividido entre o seu desejo e divisível por aquilo que seja verdade, porque o escritor do livro, Dostoiévski, ele era um cristão, né? Ele era um cristão tipicamente ortodoxo, né? Então ele tinha os seus valores, né? Mas ele lutava contra-se constantemente mediante esses valores, né? Sempre rasgado entre si, entre os valores do qual o mundo oferece e o valor que ele acreditava, que era o valor da moral cristã. É por isso que a sua obra ela é tão ímpar ao descrever os meandros da alma e as dores em que cada personagem reflete. Interessante que isso tanto acontece na nossa vida, né? Quando somos imbuídos por algum senso de injustiça e queremos sempre ou vingar ou deixar de mão. Então, quando não vingamos, nós entramos em uma espécie de ressentimento. Mas se cometêssemos tal dolo, talvez não sentiríamos culpa, mas sim sentiríamos remorsos. É porque o ser humano não se conhece até quando mesmo passa por determinadas circunstâncias. Aí ele vê se ele é corajoso, o quão ele acredita ser, ou então o quão ele pensa em que acredita ser. Visto que o ser humano ele é somente guiado pelas circunstâncias. E as circunstâncias, por exemplo, que nos influenciam a tomar determinado ato. Conquanto que o homem bruto, que é o homem da vida, ele não pensa, né? Conforme a obra, ele vai mesmo, se quebra 30, 40, 60 vezes e vai se quebrando constantemente. Enquanto que o homem desprovido totalmente de consciência nunca vai conseguir fazer nada, porque a sua natureza é tipicamente pensar sobre o problema e não como resolver o problema. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, dê um joinha no nosso canal, dê um like, né? E apertem os botões, né, de se inscrever e comentem. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.